Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje nós vamos falar de um homem simples. Um homem simples que sai ao campo para procurar jumentas do seu pai que haviam se perdido e acaba descobrindo um propósito que Deus tem para ele e que vai mudar todo o rumo do povo de Israel. Nós estamos falando de Saul. Esse capítulo ele determina o surgimento de Saul, aquele que vai ser o primeiro rei. Ele vai reinar e vai mudar muito o rumo de tudo que acontece ali no povo de Israel. Bom, para contextualizar esse capítulo, é importante que a gente diga o seguinte: isso que Samuel estava fazendo, isso que Saul estava fazendo, parecia simples aos olhos de todos nós, né? Ele sai para procurar jumentas que justamente estavam perdidas, coisa que deveria acontecer, sei lá, na semana isso devia acontecer 2, 3, 4 vezes, jumenta se perder. Então, uma coisa comum que ele fazia cotidianamente. Porém, essa coisa comum, na verdade, naquele contexto, ela estava sendo uma coisa que mudaria os rumos de um povo, de toda uma comunidade, né? Então, isso já salta aos olhos quando diz pra gente assim: às vezes a gente faz coisas pequenas que a gente acha repetitivas, mas que aos olhos de Deus estão sendo uma coisa que lá na frente terá um grande propósito na nossa vida, ou na vida de alguém que está em volta da gente, ou na vida de pessoas que a gente nem conhece, mas é a maneira que Deus está usando, a nossa atitude repetitiva para que ela se torne um grande propósito. A gente precisa tomar conta disso, porque muitas vezes a gente quer sempre coisas gigantes, coisas faraônicas, coisas absurdas, para a gente falar, nossa, aconteceu isso, e nem sempre é isso que acontece. Mas vamos lá, vamos contextualizar o capítulo aqui de 1 Samuel 9, tá? O que acontece? Como eu disse, o pai de Saul, tá? Ele chama e fala que ele pegue um ajudante para procurar algumas jumentas dele que haviam se perdido. E ele vai fazer isso. Ele está procurando, não está achando, já está querendo desistir. O ajudante diz para ele assim: rapaz, vou fazer o seguinte, vamos procurar um sujeito que ele é vidente. Naquela época você chamava o profeta de vidente, né? E ele vai dizer para a gente a direção que a gente tem que ir para poder achar as jumentas. Ele só fala para ele assim: rapaz, a gente não tem mais nada para dar, o pão acabou, não tem mais nada. Aí o ajudante fala: não, eu tenho aqui um pouco de prata, tem aqui um restantezinho de dinheiro, que era o dinheiro da época ali, e a gente paga ele, a gente oferece isso aí. Ele diz pra gente: então tá bom, vamos lá. E aí eles perguntam pelo vidente, né? E vamos lá saber quem é o vidente. Ele pergunta por esse vidente a algumas meninas, as meninas dizem: olha, tá à frente de vocês aqui, procura e tal. Só que do outro lado da situação, o vidente, quem era o vidente? Era Samuel. E Deus já havia falado com Samuel: vou colocar um homem na sua frente, vai ser o homem que vai ser o rei aí que o povo de Israel está pedindo tanto. Ele vai te procurar. E aí isso acontece, eles se encontram, né? Samuel rende uma série de homenagens a Saul e tudo mais. Saul se sente até de certa forma, não vou falar constrangido, mas ele fica surpreso, vai. Ele fica surpreso porque ele é originário de uma tribo pequena, de uma tribo, segundo ele, insignificante, uma tribo que ninguém prestava atenção, e aí de repente ele está recebendo todo aquele tipo de homenagem, de honrarias. Ele fica desconfiado, né? A coisa a esmola demais a gente desconfia, né? Enfim, ele fica desconfiado com aquela maneira respeitosa, honrosa que Samuel o está tratando, porque ele não era acostumado com aquilo, não via os pais dele sendo tratados daquela maneira, o povo dele sendo tratado daquela maneira. Então ele estranha. E aí Samuel o acolhe e vai depois falar para ele, vai explicar a ele tudo que vai acontecer de acordo com o que Deus está orientando. Basicamente o capítulo é esse, mas o que salta aos olhos, pessoal, é o que eu falei já no início. Pequenas coisas que nós fazemos diariamente, cotidianamente, que parecem pequenas aos nossos olhos, que às vezes são pequenas realmente, elas se tornam coisas grandes, coisas importantes na vida, ou na sua vida, ou na vida de outras pessoas, e que fazem toda a diferença na perspectiva daquilo que você leva em conta aquela situação. Quantas vezes eu lá faço o aplicativo do Uber na parte da tarde para a noite, às vezes você transporta alguém. Aconteceu, tem várias, tá, pessoal, mas aconteceu uma comigo muito significativa, que eu
eu tava com vontade até de vir embora para cá. Você vê como é que Deus usa, né? Olha o exemplo. Eu tava um dia bem fraco. Eu tava com vontade de vir para casa. Já liguei o carro, vou embora para casa. Tocou uma corrida. Que não era uma corrida espetacular, mas era uma boa corrida. Eu aceitei a corrida. Quando eu cheguei na corrida, cara, tinha um cara desesperado. O cara pedindo pela mãe. Eu fiquei até assim, né? Eu fiquei desconfiado. Falei, caramba, o que tá acontecendo? Olha a atitude, né? Você falou, graças a Deus, glória a Deus, caramba, você veio e tal, você aceitou. Puxa vida. O que tinha acontecido com ele? Ele estava vindo de caminhão lá de Macaé, isso foi aqui em Bacaxá. Ele teve problema elétrico no carro, já era tarde, era coisa de o quê? 11 horas da noite. E ele não tinha como ir embora. Ele falou, cara, se você não aparece aqui, eu ia ficar aqui, porque eu preciso ir embora. Ele precisava ir embora para casa, né? É um senhor também igual a mim, até mais senhorzinho do que eu. E ele falou, cara, eu preciso ir embora. Caramba, eu estava desesperado aqui. Quer dizer, eu levei o rapaz em casa, né, o senhor em casa, ele foi se acalmando, a gente foi conversando e tal. Ele foi se acalmando, foi ficando mais tranquilo. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus me usou para resolver o problema de alguém, né, para abençoar alguém ali, leva essa pessoa para casa em segurança, deixa ele em casa. E aí eu pensei assim, né, na hora eu pensei, depois que eu pensei isso, depois que aconteceu. Aí chegou lá, lugar longe pra caramba, tarde, né? Quem fez aplicativo sabe que você chega num lugar tarde, dia de semana, pra você voltar para o teu lugar de origem, normalmente você volta vazio. Rapaz, eu deixei ele agradeceu, pagou, falou pra caramba, muito obrigado e tal, beleza. Acabei de voltar, toco uma corrida. Aí, resumindo, eu peguei mais 3 corridas em sequência, não peguei uma corrida direta, voltando pra casa. Só para você ter uma ideia, eu estava mais ou menos a uns 80 km de casa. Só para vocês terem ideia. Eu peguei 3 corridas em sequência, cara. Peguei uma corrida no meu caminho, né? Peguei 3 corridas em sequência. Cheguei em casa e falei, cara. Aí depois eu pensei assim, caramba, eu peguei corridas voltando. Não foi, pelo contrário, não foi prejuízo, foi até lucro para mim. Eu acabei lucrando, inclusive, com aquilo. Porque assim, quando eu me deparei com a situação, eu já esqueci dinheiro. Já pensei, cara, Deus me colocou aqui para ajudar esse cara. Fica tranquilo. A minha intenção ali foi o quê? Foi acalmar o sujeito. Foi, lá, você é bonzinho. Não é isso, mas tem situações que não dá, né, cara, para você se colocar acima. Você tem que pensar, cara, vou ajudar esse cara. O cara tava desesperado, cara, um senhor, tava ali, uma hora daquela. Eu me coloquei no lugar dele. Já aconteceu comigo isso, de enguiçar e não ter ninguém para me ajudar, sabe? Já aconteceu comigo. Então eu me coloquei no lugar dele. Na mesma hora eu falei, caramba, né? Deus me colocou aqui para ajudar esse cara. Vou ajudar esse cara, esquece dinheiro. E aí, beleza, pagou, eu acabei tendo lucro. Eu falei, cara, como Deus usa a gente, né? Aí depois que eu parei e organizei as ideias. Falei, cara, Deus me usou. Eu ia embora. Ele falou, não, você não vai embora não, você vai ajudar essa pessoa aqui, você precisa ajudar essa pessoa aqui. E quanto isso me deu de felicidade. Eu falei, caramba, graças a Deus, puxa vida, com o meu trabalho, né? Com o meu trabalho eu consegui ali ajudar. É uma espécie de vaidade? Até, sinceramente dizendo, mas assim, não vaidade ruim, vaidade no sentido de, mas vaidade é uma gratidão, vou botar assim, de Deus poder te usar, de Deus poder ter me usado para ajudar essa pessoa. Já aconteceram, outros casos até mais dramáticos, vamos dizer assim, já aconteceram outras coisas mais dramáticas comigo, posso contar outros dias aqui, mas tem coisas que fogem do dinheiro, né? Que você fala assim, cara, não é o dinheiro mais. Aqui não é o dinheiro. Aqui é o você poder ter ajudado a pessoa, é você poder ter falado assim, caramba, hoje eu fui útil na vida de alguém. Hoje realmente eu fiz uma diferença na vida desse cara. Esse cara estava desesperado, esse cara estava preocupado, a família dele estava preocupada com ele certamente, né? Querendo que ele chegasse em casa, querendo que ele chegasse em segurança. E Deus me usou a mim, usou o meu carro para fazer isso. Né? Então é motivo de gratidão para mim. Eu fico realmente feliz, fico muito, sabe, envaidecido, sim, envaidecido, não tem como dizer que não, sou um pecador, fico sim envaidecido, mas de maneira positiva, né? É uma vaidade de gratidão, né? Não é uma vaidade de me achar melhor ou de me jactar, né? De me vangloriar dizendo que eu sou o cara, não é isso, mas é uma vaidade de você dizer assim, caramba, Deus puxa vida, me usou para uma coisa legal. Isso é bacana pra caramba. Então é isso, pessoal. Você vê que
essa atitude, se você ler o capítulo, né, que eu convido você a ler o capítulo, o Samuel, você vai ver que Samuel ele se surpreende, né, ele se espanta, né, com a atitude honrosa que, de novo, Saul, né, eu estou confundindo Saul e Samuel aqui. Saul, ele se espanta, ele fica meio desconfiado com a atitude de Samuel perante a ele, a atitude honrosa, a atitude de contemplação, né, mas ele não sabe o que tem para ele. Mas ele não, também ao mesmo tempo não se coloca como orgulhosão, como não, peraí. Não, ele fala, cara, eu sou pequeno, eu não sou nada, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou receber esse monte de honraria aqui? Como é que é isso? E foi isso que eu senti com relação a esse senhor que eu ajudei. E muitas vezes que a gente procura, que a gente ajuda, que a gente faz uma pequena, parece pequeno, né? Mas para aquela pessoa é grande, né, cara? Parece pequeno para você, para mim talvez, o cara ficou na rua, pô, eu tenho um problema muito maior, né? Mas para aquele cara ali, o problema dele era maior, ele precisava resolver aquilo. Então é isso, pessoal, o capítulo de hoje foi esse. A gente precisa se colocar realmente à disposição de Deus, né? Procurar permitir que Deus nos use para servir a nós, a nossa família e também ao nosso próximo. Eu acredito que seja essa a nossa função por aqui, servir. Deus nos capacita, cada um com alguma capacidade, né, com alguma característica, e isso precisa ser usado para beneficiar não só nós e nem quem está ao nosso lado, mas se possível a outras pessoas que precisem também dessa ajuda. Eu penso dessa forma. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui. Quero pedir a você, antes de você sair, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e aí você vai poder acompanhar todos os vídeos que nós fazemos aqui todos os dias, tá? E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.